na epígrafe do texto, fala sobre o maior no reino dos céus, na epígrafe. Mas o tema que nós demos a este texto foi renovação espiritual. Por quê? Porque houve uma questão entre eles. Eles discorreram sobre grandeza, sobre poder. E Jesus Cristo traz uma criança e coloca no meio. Era uma lição prática. Ele estava querendo que eles entendessem que tudo quanto eles precisavam era de humildade. Era o que estava faltando naqueles homens. A arrogância, a soberba, a empáfia obscureceu a mente de tal forma que eles esqueceram a vergonha que eles haviam passado há pouco tempo atrás. Há poucas horas, não foi tempo, foi horas atrás, quando não puderam expulsar o demônio de uma criança. Então, para que isso possa acontecer, no versículo 3, a primeira coisa é conversão. Jesus disse que eles precisavam, sim, se converterem, porque somente uma pessoa convertida tem a capacidade de se sujeitar, de descer, de se humilhar. Uma pessoa grande, entre aspas, que se sente, que se acha grande, ela não vai ter a capacidade de ser humilde. Vocês já devem ter observado, em final de festas, nos banquetes, quando as pessoas sentam, e às vezes um conta uma experiência que teve com Jesus. Olha, tive uma experiência assim, começa a contar. Aí levanta o outro e diz, precisa ver a que eu tive. Aí quer contar uma experiência maior do que a do outro. E o pastor está lá ouvindo, olhando. E está fazendo paralelo com a Bíblia. Porque é da natureza do homem natural se achar, pensar que é, pensar que sabe. Então a primeira lição que o Senhor dá aqui era que eles precisavam serem convertidos. E a conversão é uma atitude, uma mudança de atitude, de comportamento, de caráter. Em segundo lugar, ele leva eles a entender que eles precisam de humildade. Jesus disse, aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. E em terceiro lugar, a advertência acerca do escândalo. Está no versículo 7. Ele advertiu e até disse que o escândalo viria do meio da igreja, dos crentes. Isso aqui dá pano para as muitas mangas. E aí o Senhor dá uma visão da gravidade deste assunto, dizendo no versículo 8, se a tua mão ou teu pé te escandalizar, corta-o e atira para longe de ti, porque é melhor entrar na vida coxo ou aleijado do que tendo as duas mãos ou os dois pés
e seres lançado no fogo eterno. Ele está falando aqui, irmão, do inferno mesmo. Glória a Deus. Fogo eterno. Se os teus olhos te escandalizar, arranca-o e atira-o para longe de ti, porque é melhor entrar na vida com um só olho, é o caolho, né? Do que tendo os dois olhos serem lançados no fogo do inferno. Então não despreze alguns destes pequeninos, porque eu vos digo que os seus anjos, ou os anjos dos céus, sempre vê a face do meu Pai que está nos céus. E no versículo 11 ele fecha o pensamento. O Filho do Homem veio buscar, veio salvar o que se havia perdido. Isso fecha o ciclo daquilo que o Senhor estava querendo dizer. Ele estava tentando fazer com que eles entendessem que mesmo sendo cristãos, que mesmo seguindo a Jesus, que mesmo estando com Ele no dia a dia, eles de todo não estavam preparados, não estavam na vontade do Pai, na vontade de Deus. E o que eles precisavam para aquele momento era de uma renovação espiritual. Aí aqui a gente introduz, né, o tema, a renovação espiritual, certo? Que é um ato, é uma ação de ser renovado, de ser transformado, e isso nós já falamos no outro culto. Agora vamos ver aonde, em qual área que nós precisamos desta renovação. Primeiro eu quero que você pare e pense em você. Você agora faça um exame introspectivo e se pergunte: aonde eu preciso ser renovado? Qual área da minha vida eu preciso ser renovado? Quando você parte para um exame consciente dessa necessidade que você tem de ser renovado, aí sim é o primeiro passo para você encontrar o caminho para um viver diário na presença de Deus, uma vida satisfatória. E quando eu falo de ter uma vida satisfatória, eu não falo de ter uma vida sem problemas, sem lutas, sem dificuldades, não. Glória a Deus. Tudo isso faz parte. Uma vida satisfatória é quando o vento sopra contrário. Aqui os irmãos não têm muita ideia do que é um vento contrário, mas na Argentina, por ali eles têm essa ação poderosa deste vento que eles chamam de tormenta. Quando a tormenta vem de lá para cá, eles se escondem, ele vai para os abrigos, o carro tem que ficar num lugar que o vento não pegue, porque pode levantar um carro, uma pessoa. Eles chamam de tormento. Então esse vento contrário, quando ele vir ao seu encontro, você precisa ter consciência que para você aquilo é um desafio, mas que no final vai ficar tudo bem, porque Jesus prometeu estar com você todos os dias. Pastor, por que o senhor está rindo? Glória a Deus. Às vezes eu leio a Bíblia rindo, às vezes eu leio a Bíblia chorando, choro. Porque o problema não é a gente saber que Jesus está conosco todos os dias.
O problema é a gente crer nisso. Por isso que eu acho engraçado. Glória a Deus. A gente sabe de uma coisa e que não acredita nela. Dessa maneira. Então vamos ver. Cada um já fez sua análise. Aonde você precisa dessa renovação. Mas eu vou dar aqui, seguramente, 3 pontos necessários e fundamental de forma coletiva, para todos. A primeira necessidade de uma renovação espiritual deve ser na nossa vida, eu disse nossa vida pessoal. A nossa vida pessoal. Há pessoas que não cuidam de si mesmo, que não se preocupa consigo mesmo. Isto é muito ruim, isto é muito perigoso, e essas pessoas às vezes só se dão conta do mal que fez a si mesmo na hora da notícia avassaladora. Pessoa, meu Deus, e agora? Vamos lá. Jó capítulo 1, versículo 8, disse o Senhor a Satanás. Que foi que Deus disse a Satanás? Observaste tu, meu servo Jó? De onde você vem? Eu venho de rodear a terra. Ok. E você que rodeou a terra, você viu, você observou o meu servo Jó? Continuou Deus, porque ninguém na terra, não há ninguém na terra semelhante a ele. Ele é um homem, um crente sincero, ele é reto, ele teme a Deus e muito mais que isso, ele se desvia do mal. Qual seria o testemunho que Deus daria de você? Ele questionou Satanás. E a Bíblia diz que o diabo é o nosso adversário e ele anda ao nosso derredor, buscando a quem possa tragar. Não pense que aonde você vai, o que você está fazendo, não tem alguém de olho em você. Claro que tem. Isso é muito sério. Por que alguém está preocupado tanto com você? O pai, porque você é filho. O diabo, porque você é inimigo dele. As trevas, porque você é luz. Escute o que diz a palavra de Deus. Hebreus 12 e 1. Portanto, nós também, não foi só Jó, você também, estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunha. Deixemos o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com paciência ou perseverança a carreira que nos está proposta. Já falei disso aqui outra vez, dessa carreira proposta que começou no Calvário.
Calvário é o ponto de partida e a chegada é no céu. Mas entre a saída e a chegada, temos a corrida, temos a caminhada. E nessa caminhada tudo acontece. Glória a Deus. Então o escritor aos Hebreus disse: estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas. Testemunhas no céu, na terra e testemunho também no inferno. Olha para o irmão que está ao teu lado, diga: você não está só. Você está rodeado de uma nuvem de testemunha. E por isso você precisa entender qual é o testemunho que os homens podem dar acerca da sua pessoa. Qual o testemunho que o inferno dá de você? E qual é o testemunho que Deus dá de você? Vamos ler a Bíblia. O que você fala, a língua, o que você faz, os negócios, o que você é, seu caráter. Minha mãe, em memória, ela contava umas historinhas para a gente engraçadas e tenebrosas. De pessoas que falavam muito. E ela contava a história de um caçador que na trilha encontrou um esqueleto pendurado. E a pessoa olhou admirado, ficou olhando e disse: caveira, quem te matou? E a caveira disse: foi a língua, meu senhor. Há pessoas que falam demais, falam muito. Tiago capítulo 1, versículo 19, me ajude, por favor. Tiago 1,19. Ninguém leu? Sabei isto, meus amados irmãos. Agora. Tardio para falar, tardio para se irar. Todos os homens sejam prontos para e tardios para falar. É muito importante. Nós devemos ouvir mais. Foi por isso que Deus nos deu 2 orelhas. E falar menos, uma só boca. Imagine se fosse 2 bocas. Ficava feio, né? É melhor assim mesmo. Mas devemos ter cuidado em falar menos e, antes de falar, analisar o que vamos falar. Quando nós falamos o que queremos
ouvimos o que não queremos. Vamos ver Provérbios 21:6. Provérbios, capítulo 21, versículo 6. Como você lê? Trabalhar por ajuntar tesouro com língua é o quê? E aquele que a isso são impelidos, buscam a morte. Eu já vi tragédias por conta de pessoas que falou o que não devia. E o pior, que falou do que não sabia, porque ouviu alguém dizer. Você já ouviu essa história? Olha, pastor, estão dizendo por aí. Estão dizendo, quem está dizendo? Nunca diga uma história de estão dizendo que soube, só se você... Não estão dizendo, quem está dizendo? Não, quem está dizendo? Você pode ser implicado. Glória a Deus. Eu aprendi uma lição muito grande na vida com o falar. Nessa época eu estava trabalhando numa loja ali na Ceasa, B18. Era uma filial do Bom Preço. E do lado esquerdo, o lado esquerdo era uma parede toda de vidro, transparente. E o moço estava sentado ali. E veio o outro e esfaqueou. E foi aquele tumulto, aquela gritaria, aquele corre. E onde eu estava? Lá atrás, na gerência. Eu ouvi só a gritaria, o barulho. E eu saí e o que está acontecendo? Aí disseram para mim, o moço estava ali, todo mundo queria contar a história. Tudo bom. E naquele fuzuê, aí chega 3 moços. Diz, boa tarde, diz, boa tarde. Diz, tudo bem? Diz, tudo bem. Diz, o que foi que aconteceu aí? Aí eu disse, acabei de saber agora. Disseram que estava um moço ali sentado, tal. Eles, como é seu nome? Aí eu digo, por quê? Eles eram da polícia. E eu disse que o moço foi esfaqueado. Agora eu disse que eu soube, acabei de saber que o moço... Eles simplesmente pegaram o meu nome, certo? 3 dias depois fui intimado para comparecer na polícia. Para dizer quem foi que esfaqueou o moço. Eu não devia ter ficado calado. E eu fiquei muito aborrecido, muito chateado. Mas graças a Deus que o escrivão entendeu, o delegado também, e eu expliquei que eu estava no meu trabalho. E contei a história como por via de fatos. Então é muito perigoso sair por aí dizendo o que alguém disse. Glória a Deus. E há pessoas que dizem, olha, se disser que foi eu nego. E outros nem dizem isso, mas se for na hora do vamos ver, a pessoa diz, eu disse. Não, eu não falei, eu disse isso. Disse não. E você fica na berlinda. Então, meus amados irmãos, nós precisamos renovar também a nossa língua, para não falar o que não devemos falar. Nós devemos também ter uma renovação nos nossos negócios. Não comprar o que não podemos pagar, não dar calote em ninguém, não enganar. Se você compra e não paga, é digno de disciplina. Você está enganando, está lesando o outro. E
seu caráter. 1 Timóteo 6:10, 10-12, Paulo escrevendo a Timóteo, ele fala sobre o amor ao dinheiro. E o amor ao dinheiro é a raiz de toda espécie de males, o amor. E por causa do amor ao dinheiro, muitos se transpassam a si mesmo com muitas dores, ou seja, passa por dificuldades, sofrimento, vergonha, nome do SPC, sujo na praça, cheque sem fundo, enfim, vai por aí. Por quê? Por conta do amor ao dinheiro. É raiz de todo. Mas tu, ó homem de Deus, foge destas coisas. Então precisamos de uma renovação nas nossas finanças. E também precisamos renovar o nosso caráter, a nossa personalidade. Tem cristão que não tem personalidade de cristão. Vamos ver aqui Atos 5, Atos dos Apóstolos 5, 1-5, traz a história de falta de caráter de um cristão. Em Jerusalém, a igreja no seu nascedor, poderosa, cheia do Espírito Santo, manifestação dos dons espirituais, batismo, salvação de alma, era um clima assim. E Deus tocou no coração daqueles irmãos, as necessidades eram muitas, e eles começaram a trazer vultuosas ofertas para a igreja e entregar aos pés do pastor Pedro. Glória a Deus. E havia aquelas pessoas generosas que vendiam propriedades, vendiam terras, fazendas, e pegava todo o dinheiro e dizia: olha, trouxe aqui, vendi. As pessoas que sobejavam economicamente. Aí aparece Ananias, que é o pobre metido à besta. Tem o pobre, tem o rico, tem o milionário e tem o pobre metido à besta, que ele quer mostrar aquilo que ele não é. Glória a Deus. Eu tinha um amigo lá onde eu morava, e ele contou essa experiência a mim. Ele disse: mas pastor, eu passei por uma situação tão grande. Um funcionário me colocou na justiça, mas eu estava certo de ganhar a questão, porque a pessoa estava errada, criou um monte de situações mentirosas. Mas o juiz, quando foi dar a sentença, ele olhou para mim, ele viu no meu bolso uma caneta. Eu não sei se o nome da caneta a marca é Parque. Os ricos aqui me ajudem. É uma caneta muito cara, que é mais de R$1.000. Uma caneta. Aí ele disse: quando o juiz olhou que viu a caneta, ele deu a sentença para a funcionária. Ele sabe... Eu digo: mas também uma caneta dessa? Ele disse: o senhor é milionário. Ele diz: o pior que a caneta era uma imitação. Então, amados, a falta de caráter traz prejuízos e Deus reprova. Então uma pessoa assim precisa experimentar Deus na sua vida, um renovo. O que acontece é que Ananias, vendo tanta gente ali na igreja, quer dizer, um pouco de irmãos bem economicamente, não é? O que é que eles fizeram? O que é que Ananias fez? Tinha um terreno, combinou com a mulher e disse: vamos vender e a gente leva para os apóstolos. Leva lá a igreja, vai ver que nós também podemos. Levou para se mostrar. Agora, não levou
o valor do terreno. Levou, digamos, a metade, e a metade deixou em casa, escondeu. Quando chegaram lá na igreja, disse: ele vai se impressionar, o pastor vai se impressionar com tanto dinheiro. Irmão, o pastor não se impressiona com dinheiro, não mesmo. Glória a Deus. E eu vou lhe dar os motivos por que pastor não se impressiona com muito dinheiro. Primeiro, porque não é dele nem para ele. Segundo, porque nunca é suficiente para ser feito o que necessariamente precisa ser feito, se fazer. Glória a Deus. Por incrível que pareça, uma obra dessa não é fácil. É dinheiro, muito dinheiro que precisa. Glória a Deus. E todo dia a gente ora pela bênção de Deus na vida dos crentes, porque Deus coloca no seu bolso e os fiéis trazem os seus dízimos. Glória a Deus. Então, Ananias fez aquela falcatrua, foi enganar, e Pedro olhou para ele, o Espírito Santo veio sobre Pedro e disse: foi portanto mesmo que você vendeu? Ele disse: foi. Ele disse: Ananias, por que você deixou Satanás encher o seu coração? Você não mentiu a mim, você mentiu ao Espírito Santo, e por conta disso você vai morrer. E ele na hora bateu as botas. Glória a Deus. Se ele tivesse experimentado esta renovação, ele não teria morrido. Então nós precisamos sim de uma renovação na nossa vida espiritual. Veja na sua vida espiritual que está faltando, peça a Deus e Deus vai suprir em glória todas as suas necessidades. Mas mais do que isso, amados irmãos, precisamos de uma renovação na nossa vida familiar. Glória a Deus. Precisamos de uma renovação na nossa vida familiar. 1 Timóteo 3, 4 e 6. Timóteo 3, versículo 4 ao 6. Disse Paulo: que governe bem a sua própria casa, o governo da casa, tendo seus filhos em sujeição com toda a modéstia. Porque se alguém não sabe governar a sua própria casa, porventura terá cuidado na casa de Deus? Não pode ser neófito, não pode ser soberbo, para que não caia na condenação do diabo. Então o que Paulo está querendo mostrar e dizer é que nós precisamos de uma renovação espiritual. E para que haja familiar, e para que haja essa renovação familiar, nós precisamos governar bem a nossa casa. Cada pai deve governar bem a sua casa, levar os seus filhos a estarem em sujeição. Louvado seja o nome do Senhor, para que Deus opere de forma maravilhosa. Como está a nossa casa? E eu quero, nessa renovação familiar, falar de atitudes. Pense em você como chefe de casa. Atitude em relação aos seus filhos. Atitude em relação ao seu cônjuge. Em relação social às demais pessoas. É um assunto que certamente levaria muito tempo para trazer mais detalhes. Mas atitude em relação aos filhos. Provérbios 22 e versículo 6. Veja se esse chapéu dá aí na sua cabeça. Provérbios 22 e 6. Que diz: instrui a criança. Bora?
Vamos ler a Bíblia, gente. A primeira palavra de Salomão é instrução. Instrução é aquilo que você diz. Instrui a criança no. Não adianta você mandar que ela vá se você não for com ela. Você tem que instruí-la no. Ou seja, você tem que ser exemplo do seu filho. Em todos os aspectos, em todas as áreas. Glória a Deus. Como é que eu quero que meu filho cresça em Cristo? Se eu venho para a escola e eu deixo ele em casa. Você tem que ensinar o seu filho vir para a igreja, você vindo com ele. É por isso que muitas pessoas dizem, criei o meu filho na igreja. Semana passada eu vi alguém dizer, aquela criança, aquele moço foi criado na igreja. E eu na hora repliquei, eu digo, na igreja não. Eu conheço a história, na igreja não. Glória a Deus. O pai e a mãe entravam, mas ele ficava da porta para lá, correndo com os meninos. Glória a Deus. Criar na igreja não é isso. Glória a Deus. Criar na igreja é você entrar. Aqui tinha uma irmã Adriana, os irmãos lembram dela. Eu achava aquela irmã incrível. A irmã Adriana era incrível. Um monte de meninos, aquelas seis, ela entrava, cara feia, se olhava para os meninos assim, dobrava o joelho aqui, os meninos dobravam tudo com ela. Glória a Deus. Alguém ia no banheiro e falava com ela. Ela dizia, vá e venha logo. O outro, não, você não, faz só ela. Instrução. Instrução é aquilo que você fala. Mas a sua fala perde valor, perde autoridade se você não pratica aquilo que você fala. Segundo lugar, o que você faz, a influência é aquilo que você faz. E terceiro, a imagem que você passa, o que você é. Glória a Deus. Não adianta você dizer, eu sou, eu faço, eu tenho. Tudo bem. Isso não tem valor. Tem valor sim, quando não é você que diz sobre você, é alguém que diz, vejo que passa por aqui um santo homem de Deus. Vejo que passa por aqui uma santa mulher de Deus. Vejo aquele irmão é uma bênção. Mas você dizer que você é uma bênção? E você quer que as pessoas acreditem? E há pessoas que acreditam, até não pegar você, como diz o pastor Hernando, com presepada. Aleluia. Então precisamos de uma renovação na nossa vida familiar. As atitudes em relação aos filhos. E, inclusive, Paulo escreveu nos Efésios, ele fala que os pais não devem irritar os seus filhos. Não é? Porque é muito fácil a gente cobrar direitos, mas a gente tem que cumprir também com os nossos deveres de pai. Louvado seja o nome do Senhor. Toda injustiça é pecado. Os nossos filhos precisam serem tratados com dignidades, ser tratado bem. Tem pai, tem mãe, mais as mães, né? As mães gritam, as mães agridem, usam de violência com palavras. Vou quebrar-lhe a cara, vou fazer, vou acontecer, vou lhe matar, vou arrancar o pescoço. Minha irmã, tu é crente aonde? Em quem? Vai fazer tudo isso. E o pior é que não faz. Glória a Deus. E grita e termina pecando. Então não é por aí. Atitude em relação aos filhos. Atitude em relação ao cônjuge. Eita, saiu até um glória ali. Vamos ver aqui. Deixa eu ler. Essa eu faço questão. Abra a Bíblia. Efésios capítulo 5.
25. Senhores maridos, as mulheres estão lá, estão de lá olhando para você. Porque na igreja é muito bom, né? Ser educado, né? Na igreja todo mundo é bom. Eu quero saber se você é bom, tão bom em casa quanto é na igreja. Tão crente em casa quanto é na igreja. Glória a Deus. Vós, 25, 25 ao 28. 25 ao 28. Socorro, 25. Vós, maridos, amai vossas mulheres, como Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Irmãos, este amor que você, marido, deve sentir pela sua esposa, deve ser um amor que lhe condiciona a fazer uma entrega para a vida dela. Olha, irmãos, eu vou citar só um exemplo meu. Tá certo? É porque isso aqui eu gostaria mais de pregar fora do que aqui. Glória a Deus. Veja só. Eu tenho depois que minha esposa foi fazer faculdade, ela falou comigo, eu estou querendo tal, e feliz da vida porque queria fazer faculdade. Eu tinha N razões para dizer, minha filha, não faça, para desestimular. Mas ela estava feliz. E se eu dissesse não, ela não faria. Mas eu me sentiria culpado em estragar a felicidade dela. E quem ama tem que pensar na felicidade sua, não do outro. Mas eu sabia o sacrifício e o peso que seria para mim. Porque antes de chegar aqui, eu tenho que correr muito nesse trânsito maluco para deixá-la na faculdade. Ela disse, não, me deixe do lado de cá. Eu atravesso as 4 pistas. Eu digo, vou fazer isso não, minha filha, com você. Eu arrodeio, deixo ela na porta da faculdade. Não entro com o carro porque não pode. E arrudei e vem embora para a igreja. Aí fico aqui naquela luta. O horário. Ageu, vai-te embora, vai pegar a nega. Quando o Ageu não está, não pode, aí eu saio daqui, ó, feito um maluco. Glória a Deus. Então, isso é amor. O amor, ele tem que ser sacrificial. Não pode ser amor de poesia. Não, irmão, tem que ser um amor prático, o amor que renuncia, que perdoa, que está junto, que chora junto, que se alegra junto, que diz, estou com você, conte comigo. Pense como é triste uma esposa não poder contar com o seu marido. Às vezes em dificuldade. Não, irmão. Marido, amai as vossas mulheres como Cristo amou a igreja. Isso aqui é incrível. Como foi que Cristo amou a igreja? Deixou o céu, deixou de ser servido e veio servir. Então, ora, você casou porque amou. E se você amou, você tem que estar pronto a servir a sua esposa. Deu para dar glória aí, para agora aqui não foi? Aleluia. Mas vamos mais.
para santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra. O que é isso? O que significa? Ajudá-la no seu crescimento e edificação espiritual. Aleluia. Sua esposa vai para a oração antes de dormir, ela dobra o joelho e vai orar. E você vai orar também. Não, pastor, eu prefiro ficar na internet. Por quê? 2 é melhor que 1. Não, eu prefiro ficar na televisão. Vendo o quê, pelo santo amor de Deus? Vamos orar. Vamos mais. 27. Para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, sem ruga, sem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Isto só é possível em nome do amor. Se o marido amar a sua esposa como Cristo amou a igreja. Glória a Deus. Mas, amados irmãos, e a mulher? Bom, a mulher, Paulo, ele falou, não pediu que ela amasse o marido, porque ela já ama. Ele pediu que ela submeter-se a ele, seja submissa. E submissão não é ser capacho, é estar debaixo de uma missão. A mulher, quando casa, ela passa a ter uma nova visão da vida na missão que ela recebe pelo casamento. Glória a Deus. Vamos mais. 6, 7 e 9. Capítulo 6, versículos 7 e 9. Eu estou correndo porque o tempo chegou. É a mudança, é a renovação na vida social, na vida profissional, na vida dos negócios, servindo de boa vontade como ao Senhor e não como aos homens. Isto fala da vida profissional, a gente não fazer só quando estamos sendo acompanhados ou vistos. Sabendo que cada um receberá do Senhor todo o bem que fizer. Seja servo, seja livre. Vós, senhores, aí eu tenho aqui o patrão e eu tenho o empregado. O empregado, servir como ao Senhor, servir bem e servir com alegria. E o patrão, fazei o mesmo para com eles, deixando as ameaças, sabendo também que o Senhor deles e vosso está no céu, e para que com ele não há acepção de pessoas. Amém. O irmão entendeu? Precisamos ou não de uma renovação? Renovação, sim ou não? Sim ou não? E para isso é necessário trabalhar a mente. E esse trabalho a mente é através da palavra. Então nós temos aqui na renovação familiar atitudes em relação aos filhos, atitude em relação à esposa e a esposa em relação ao esposo, e atitude em relação às demais coisas na vida profissional, na vida, enfim. E para concluir, renovação da nossa vida ministerial. Ministerial. E eu volto-me aqui para os senhores obreiros, volto-me aqui para as senhoras coordenadoras, porque uma coisa é muito séria. Paulo disse: procura apresentar-te a Deus, aprovado, como obreiro, como obreira, que não tem do que se envergonhar e que maneja bem a palavra da verdade. Só maneja bem a palavra da verdade quem lê Bíblia. Só maneja bem a palavra da verdade quem ora. Só maneja bem a palavra quem tem intimidade com Jesus. A exigência. Essa renovação ministerial, nós temos que colocar em mente uma coisa.
Antes de você ser dirigente de uma igreja para cuidar de um povo, você primeiro tem que ser dirigente da sua casa. Se você não consegue dirigir bem a sua casa, você não vai dirigir bem a casa dos outros. Cuide primeiro dos seus. Quando o Senhor deu a virtude do Espírito Santo sobre os discípulos, ele diz: comece por dentro de casa, comece em Jerusalém. Não adianta você ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Não adianta você ganhar todo mundo e perder a sua família. Não. Primeiro procure ganhar a sua família. Glória a Deus. Pastor, e se a família não quiser? Você fica sem um sentimento de culpa, porque você fez a sua parte. O que é fazer a parte? É fazer o culto doméstico, é orar com eles, é ler a Bíblia com eles, é motivá-los, trazê-los à igreja. Glória a Deus. E por aí vai. Em relação à sociedade, como é o seu testemunho lá fora? Nós temos aqui irmãos que são comerciantes, irmãos que ouvem muito no comércio acerca dos crentes. Como é o seu testemunho na sociedade? Como é o seu relacionamento com a igreja, com os irmãos? Você já pensou um crente com um intrigado? Não posso olhar na cara de fulano. Mas é o seu irmão. O Espírito Santo que está em você está nele também. Eu sei sim, eu não sou radical. Eu sei que há pessoas de difícil convívio. Existe. Mas isso não lhe dá e nem me dá o direito de ficar intrigada dessas pessoas. Lembra de Abraão e Ló? Tornou-se insustentável aquele problema. E os pastores quiseram se agarrar na tapa. Aí Abraão chama Ló e diz: olha, Ló, irmãos somos. Irmão não vai brigar, não vai sair na tapa, no empurrão, saia para lá. Não, escolha onde você quer ir. Você vai para lá, eu vou para cá. E vamos embora. E renovação em nossa vida ministerial em relação a Deus. 1 João 1:7. Abra a Bíblia. Para a gente fechar com chave de fogo. Uma coisa eu sei: renovar é preciso, é necessário. Renovar é tornar novo, é recomeçar, é recuperar. Se você precisa de uma renovação, precisa recomeçar, recomece. Se você precisa recuperar alguma coisa que você perdeu, comece tudo outra vez. Vamos lá. 1 João 1:7, que aqui diz: Número 1, andar na luz. Número 2, comunhão uns com os outros. E número 3, purificação. O sangue de Jesus nos purifica de todo o nosso pecado. Oh, aleluia! Precisamos de renovação em nossas vidas. Precisamos de renovação em nossas famílias. E precisamos de renovação em o nosso ministério. Aleluia. Cada um na vocação que foi chamado. E só a título de esclarecimento, todos aqui que me ouvem têm um ministério. Todos. Como assim, pastor?
Eu não sou presbítero, não sou evangelista, não sou pastor, não sou diácono, não sou obreiro, não sou professor de escola. Que ministério é o meu? É o ministério da reconciliação, que foi dado a todos os crentes que estão salvos na pessoa bendita do Senhor Jesus Cristo. Que Deus te abençoe. E meus votos, de o mais breve possível, você experimentar uma renovação, e que seja sua vida, da sua família, seu ministério, uma bênção, e Deus nele seja glorificado. Amém. Vamos